diria que a leitura é a habilidade das habilidades. O professor James Saig Bauer é considerado o leitor mais rápido do país. E ele está aqui com a gente, James Bauer, uma salva de palmas. Olá, meu nome é James. Estou aqui para falar que você pode, que você é capaz de ler 2, 5, 10 ou até mais vezes mais rápido do que você lê. E o mais impressionante, ser capaz de entender com qualidade superior a que você obtém hoje. Você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da leitura dinâmica lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui no Distrito Federal. E lá você fez um teste de velocidade. Como é que foi isso lá? Isso foi em março desse ano, de 2019. Eu fiz 306 palavras por minuto, com compreensão de 30%. Para quem não entende de índice, e de lá para cá, como é que foi? Nós estamos aqui na 15ª aula, né, o 15º encontro. Como é que você se desenvolveu? Conta um pouquinho da trajetória. Então, sempre, para mim é muito desafiador o meu horário, eu faço muitas atividades. E o James tem me reforçado, Mara, vamos fazer direitinho, vamos manter sempre o mesmo horário. E hoje na nossa 15ª aula, sempre muito cedo, né? Nossas aulas ou são 6 horas da manhã ou 6h30. É o melhor horário, né? O milagre da manhã. Milagre da manhã, nossa manhã. E mais ainda, disciplina. É aprender a ter disciplina de fazer. E eu, com muita dificuldade, colocando na minha rotina, até eu entender que não tem dificuldade, são poucos tempos de treino, é pouco tempo, você fazendo o que ele ensina, a coisa funciona, a habilidade vem. E aí eu fiquei assustada com o meu desenvolvimento. No nosso penúltimo teste, eu tinha aumentado a velocidade também, eu já tinha ficado assustada. Eu falei, não, esse trem é mentira. E aí o negócio fez, não só bateu, não só repetiu aquele desempenho, como bateu mais ainda. Porque eu resolvi praticar. Você ainda está aí com o cálculo no seu aplicativo? Hoje, quando eu fui calcular, eu falei, meu Deus, como assim? Olha aí. Pessoal, pasmem, hein? 4.908 é o novo recorde. A maioria das pessoas, Mara, elas pensam que quando você lê mais rápido, diminui, sacrifica a compreensão. Sua compreensão, então, deve estar 25%. Era 30%? Foi para 90%. 90%. A compreensão aumenta, Mara? E como aumenta? E uma coisa assim, até que eu quero dar o depoimento, é que às vezes a gente já lê questionando se vai decorar aquilo. Não, isso aqui eu não posso esquecer, isso aqui vai. Então quando você relaxa, não, só lê. Vem, ela fixa. Vamos falar de resultados. Então, quando eu penso que já vi tudo entre os cases, entre as pessoas que treinam aqui pelo Skype, né? A cada dia eu vejo que está só começando, né? Carlos, como é que foi o seu desempenho inicial? Quando você foi lá no nosso curso gratuito, você deu os 2 quilos de alimento, foi isso? Isso. E aí, você leu, você fez um teste lá. Como é que foi o seu teste? Foram 292 palavras por minuto, com 30% de compreensão. E aí você foi treinando lá no curso, fizemos lá 3 horas juntos, né? Isso. E parece que você já saiu do curso e começou a treinar com a apostila. É. Mostra aí a apostila pro povo aí. Vou pegar aqui. Pessoal, esse caderno aí, ele não gosta muito de gaveta, né, Carlos? É. Então esse caderno, ele tem aversão à gaveta, tá? Então é pra você pegar esse caderno aí que ele mostrou e treinar, tá? E foi o que você fez, Carlos? Foi. Aí eu sei que nessas aulas aqui, nós vamos passar 3 meses juntos. Eu sei que quando o Carlos já começou a primeira aula, ele já tinha feito 7 folhas do caderno. Isso. Ou seja, ele já chegou quente, né? Aham. Bom, Carlos, aí eu sei que a gente fez uma primeira aula de ajuste, nós estamos na segunda aula dessa mentoria, né? E aí eu fiz questão de gravar com ele um depoimento, porque olha o que aconteceu
né, já na segunda aula. Quantas palavras você bateu? 1.360 por minuto. 1.360 palavras por minuto. Mas você não entendeu nada, não foi, Carlos? Entendi sim. Você lembrou alguma coisa depois do que você leu? Porque tem gente que pensa que é só ler rápido, Carlos. Sim. E aí, eu fiz as perguntas, eu fiz quantas perguntas para você sobre o texto? Foram 15 perguntas. Você acertou quantas das 15? 14. 14 você acertou na mosca. Isso corresponde a 93%? Exato. Pessoal, como é que foi seu desempenho no primeiro teste lá? Foi 248 palavras e eu compreendi 40%. Então, você lembra mais ou menos assim como é que foi sua evolução? Bom, no mesmo dia eu fiz 548, né? Isso, em 3 horas de curso, né? Sim. Depois eu falei com você, eu falei que queria fazer o curso completo, porque você passou uma dica de treinamento, mas eu queria acompanhamento. Eu lembro que na próxima aula foi 700. Foi evoluindo, né? Foi para 700, depois 840, e aí 940, aí na última aula 1200, e agora eu fiz 1549. Já há algumas semanas vem apresentando grandes resultados, né, Daniela? É verdade. Primeiro ela surpreendeu com 900, foi isso? Foi. Depois ela passou de 1000. E agora nós estamos treinando, estamos na quarta aula? Quarta aula. Na quarta aula, e quantas palavras você está lendo por minuto? 2.232 palavras por minuto. 2.232 palavras por minuto. Compreensão dela ficou acima de 90%. Eu não preciso quase que fazer perguntas, né? Eu fiz só umas... Entender. Monteiro Lobato já dizia que a sociedade depende de homens e livros. E quem é que não sabe que a leitura também é um exercício? E por que não incluir a leitura na sua grade de exercício? Vá? Que leu menos de 100 palavras por minuto no teste inicial. Menos. No teste inicial, eu tinha feito 78 palavras por minuto e entre 30% e 40% de compreensão. Tá. Hoje nós treinamos, né, bastante, já fizemos um outro teste. Como se mantém o seu resultado? Quantas palavras você lê agora e a compreensão? Então, a compreensão foi excelente, está em 100%, e hoje deu um resultado de mais de 1.000 palavras, 1.100 palavras por minuto, o que é, para mim, muito bom. Dá mais de 11 vezes, né, o seu resultado inicial. Estamos aqui com um super case. Tenho certeza que muitos vão aprender muito aqui com a Melina. Primeiro porque a Melina tem um perfil diferente em relação aos outros que participam. A maioria ouve as teorias, aceita, pratica e pronto, engole, né, desce, né, o pacote teórico goela abaixo. Eu tive assim bastante dificuldade com ela, porque ela é crítica, ela é racional, ela quer saber por quê, então ela é muito analítica, mas faz parte inclusive do perfil dela. Você é professora universitária, não é, Melina? Sim. E na área de saúde, é isso? Isso. Tudo bem, né? Então, seu primeiro contato foi numa palestra, é isso? Foi. Lá, que a minha velocidade, até eu já saí de lá um pouquinho espantado. Falei, meu Deus, será que eu posso? Ah, não, esse cara tá fazendo... Não, vou lá pra ver. Aí eu vi uma amiga que estava fazendo, eu falei, olha... Já encontrou alguém que estava praticando, mas o seu desempenho inicial não foi assim, muito fora do normal, né? Seria 200 palavras por minuto, foi isso? Foi. E a tua compreensão? Estava 60%. 60%. E já há algumas semanas o seu teste bateu aquela meta a meta clássica, aquela meta almejada por todos na leitura dinâmica. Você alcançou as famosas 1000 palavras por minuto.
Só que hoje já está um pouquinho mais de 1000, né, Melina? Como é que foi seu teste hoje? 1428. 1428, eu percebi que você não fez nenhum esforço para ler essa velocidade. E a compreensão, assim, foi quase 100%, né? Eu fiz 10 perguntas sobre o texto e ela errou uma pergunta, só teve um detalhe lá de um procedimento científico, mas o restante, todas as perguntas ela respondeu sem nenhum esforço. E o que eu acho interessante é que, apesar de muitos, quem faz as aulas aqui comigo pelo Skype, eles têm dificuldade para lembrar, né? E a Melina fala, não, isso aí para mim é moleza, é fácil, né? Ou seja, ela deve ler coisa tão difícil que ela acha até fácil esses testes que a gente faz aqui, né? Minha meta é chegar naquela senhorinha e depois no James Bauer. Você já está entre os melhores resultados, né? 1.400 palavras por minuto, e estamos aí um pouquinho mais da metade do treinamento, né? São 10 aulas, nós estamos finalizando a 6ª aula. Olá, pessoal. Estou aqui com o Vitor. O Vitor tem uma caminhada aí também na Febracis, não é, Vitor? É isso aí. Você fez quais cursos lá? Eu sou Green Belt, né, certificação que pega ali os cursos de oradores palestrantes, negócios. Fez o coach. Isso. Maravilha. E ele também já é ministrante, inclusive vai ministrar agora o Poder da Ação, né? Isso, vou ministrar uma palestra Poder da Ação. Vai ser na quinta-feira, dia 24, sem ser essa semana, na próxima. A partir das 19 horas, espaço 365 na 705 Norte, aqui em Brasília. Então, se ele não estivesse performando, ou seja, se ele não fosse um homem que age, tem poder quem age, né? Acho que não valeria a pena, mas quando você entender aqui o que aconteceu com ele, você vai ver o quanto é importante essas ferramentas, né? Mas você lembra aí quanto deu o seu desempenho inicial? Quantas palavras por minuto você lia mais ou menos? A tua compreensão? Eu lembro. O primeiro teste que a gente fez, que foi lá no dia do Centro de Convenções, eu li, o que está anotado aqui, foram 250 palavras por minuto, com 20% de compreensão. E hoje, né, depois aí de um pouco mais de 10 sessões, ele já atingiu um resultado óptimo, né, no que a gente propõe nessa mentoria, que são 10 aulas, uma vez por semana, né, mais ou menos. Então, nesse período da mentoria, o que você conquistou? O que aconteceu hoje no seu teste aqui? Hoje a gente chegou na marca de 1.428 palavras por minuto, com 100% de compreensão. Então, entendam, pessoal, de 200 e poucas palavras, ele foi para 1.400 e pouco. Nós temos aí quase 700%. É muita coisa você estar 700% melhor do que você era, no que diz respeito à velocidade, ou seja, em quanto tempo eu gasto para ler uma página, um capítulo, um livro. E com relação à compreensão, era quanto mesmo? Era 20%. De 20 para 100, nós temos aí 500%. James, só acrescentar uma coisa aqui. Tem gente que acha que a mentoria é cara, né? Agora, eu acho que mais cara ainda é ficar lendo as 200 palavras por minuto com 20% de compreensão. Então, para mim, a mentoria ficou baratíssima, porque eu tô lendo muita coisa, muito mais rápido, e valeu muito, muito a pena. Então, quem tiver em dúvida aí se vale a pena investir ou não, fica essa dica, né? Vale sim, porque você vai ler tanta coisa, vai aprender tanta coisa que o curso vai se pagar, só com que você vai abrir possibilidade para o futuro. Maravilha, Vitor. Até o próximo. Grande abraço. Olá, estou aqui com a Kátia. A Kátia, ela tem o dia muito ocupado, muito cheio, não é, Kátia? Sim. Qual é a sua atividade mesmo? Eu sou tabelião, trabalho no cartório. Trabalha no cartório. No entanto, ela tem uma vantagem, né? Ela se adapta fácil às técnicas, né? À tecnologia proposta. Kátia, quando você esteve conosco, né? Participou de uma palestra na Bahia, não foi? Isso, meu Deus.
E como é que foi o seu teste inicial? Meu teste inicial eu li, foi 134 palavras por minuto. E a compreensão? Então, pessoal, analisa um pouquinho. Se trata aqui de uma pessoa que já fez concurso várias vezes, inclusive para magistratura, né? Para promotoria, não é isso? Ministério Público. E ela lia 100 e poucas palavras só, com uma compreensão de 40%. Ou seja, mesmo que você estude muito, sem leitura dinâmica, se lê muito devagar. Então eu estou trazendo o caso dela aqui porque é um caso bastante interessante. Já no segundo teste, como é que você conseguiu o resultado? No segundo teste eu já evoluí para 432 palavras por minuto, com 50% de compreensão. Então olha só, ela triplicou a velocidade e ainda subiu a compreensão de 40 para 50. Já numa terceira avaliação, como é que foi o resultado? 504 palavras por minuto, com 60% de compreensão. Já temos 500 palavras. Nesse momento aí, é interessante a gente colocar que você não teve muito tempo para treinar, não foi, Kátia? Não, infelizmente eu não consigo treinar todos os dias por semana. E mesmo assim você conseguiu ter um progresso muito interessante, né? Sim. Já no quarto teste, o que aconteceu? Foi para 864 palavras por minuto, com 80% de compreensão. Então ela já atingiu um pico, né, de mais ou menos 800 palavras, sendo que ela ainda fez um último teste, que ela releu alguns trechos, né, e ainda conseguiu atingir uma média de 600 e poucas palavras com 100%. Ou seja, então dá para ver que a compreensão dela saiu de 40 para em torno de 80 a 100%. E a sua velocidade saiu de 100 e pouco para 800 mais ou menos. Então, Kátia, hoje você está lendo aí em torno de 5 vezes o que você lia antes e a sua compreensão dobrou. Né? Então isso é muito importante. Ela estava falando aqui um pouquinho também sobre a reclamação das pessoas na última prova do MP, né? Isso, eu fiz o concurso do MP da Bahia para promotor, que foi nesse último domingo. E a prova estava uma prova muito extensa e a reclamação geral quando saímos da prova é que não deu tempo de terminar de fazer a leitura da prova. A maioria das pessoas não conseguiu, não foi nem questão de raciocínio, é questão de uma simples leitura da prova. Tá, e você disse que teve mais tranquilidade para fazer essa? Sim, eu tenho trabalhado algumas questões também com o professor, de questão emocional mesmo, de como reagir no momento de um concurso público. E eu tive a calma de parar no meio da prova, voltar, colocar meu gabarito, faltando 1 hora ainda para a prova terminar. Ainda faltavam muitas questões para fazer, então parei, respirei, calmei um pouco, passei meu gabarito e finalizei a prova. E obtive um resultado que eu consegui ficar dentro da nota de corte e fui para a segunda fase da promotoria daqui da Bahia. Nós ainda estamos na 5ª aula, né? Sim. Então eu tenho certeza que até a 10ª aula nós teremos aqui um outro vídeo com resultados ainda mais impressionantes. Mas Olá pessoal, bom dia a todos do grupo. Estou falando com a Andréa. E eu queria passar aqui o caso dela, né? Os desempenhos dela. Então, geralmente, quando o aluno consegue ultrapassar 1000 palavras por minuto, com pelo menos 70%, a gente faz uma rápida análise do caso dele aqui, para os alunos que ainda não conseguiram chegar a 1000 palavras, se animem, ou para quem ainda não faz, né, comece a treinar. Então, o caso dela, o que eu achei interessante, é que ela teve um bom desempenho nos cursos gratuitos. Então você foi à nossa palestra grátis, não foi? Foi. Então tem gente que pensa, porque é uma palestra grátis, não vai aprender muito, acho que é só uma demonstração lá, não é isso? E não é verdade, né, Andréia?
Não é verdade. Para mim foi muito útil, muito importante. Tá, então olha só, quando você foi lá, eu fiz um teste com você. Eu fiz uma avaliação de como você estava, não foi? Isso. E como é que foi seu resultado inicial? Quantas palavras você leu? Eu li 226. 226 palavras em 1 minuto ela leu. E a compreensão inicial, como é que foi? Foi de 40%. 40, a compreensão também não foi tão ruim, tá? Quem não tem leitura dinâmica entende 25, 35. Então você já mostrou no teste que já tinha um certo hábito, né? Por leitura. Todo concurseiro tem hábito de estudar, claro, né? Tá, agora já no IEL, ainda no IEL, quando você treinou durante as 4 horas, fez outra avaliação no final da aula. Como é que foi? Aí eu fiz 591 palavras. Então observem, pessoal, que já num treinamento desse, mesmo com muita gente, nós vamos ter lá 2.000 pessoas no centro de convenções, mas é possível você dobrar a velocidade. Foi o que aconteceu contigo, né? Você dobrou a tua velocidade de leitura e a compreensão melhorou? Melhorou, foi para 60%. 60%. Tá, só que ela quer mais, você não quis parar por aí, né, André? Isso. Aí a Andréa tá na mentoria e tá treinando direitinho. O caso dela é daquela pessoa certinha, né? Eu treino todos os dias. Não falta as aulas, faz o calendário organizado, treina todo dia um pouquinho, 10, 15 minutos. E aí o desempenho não tem jeito, aumenta mesmo a velocidade e a compreensão. Quando você fez aquele teste intermediário, já na mentoria, você chegou em 708. Foi 700 e quanto? 708 palavras. 708. E a compreensão atingiu? 90%. Olha aí, pessoal, ela não errou quase nada. O que nós conseguimos atingir ainda na 3ª aula. Imagina a Andréia na 10ª aula, né, que treina todo dia. Já na 3ª aula ela já atingiu a marca clássica, que é a de ler mais de 1.000 palavras por minuto. Dessa vez no último teste já passou de 80%. Então a gente pede sempre para deixar aí uma dica para quem não chegou a 1.000, para quem quer chegar a 1.000, né, palavras por minuto. Para mim, realmente o treino diário foi fundamental, porque eu não imaginava que eu conseguiria, e foi difícil. Nos primeiros dias era muito difícil conseguir a velocidade, eu achava que eu não ia conseguir, só que todos os dias eu ia ganhando um pouquinho mais de velocidade. É assim, automático, parece que o cérebro vai trabalhando de forma automática, e aí agora eu vejo que eu já ganhei uma velocidade boa e estou lendo com mais fluidez. Então eu acredito mesmo nos exercícios. O cérebro vai se acomodando, né? Olá, pessoal. Tô simplesmente com Golden Belt, né? Agora sim, né? Tô com o João aqui. João, você é o case de referência para metade do nosso grupo que está fazendo a formação. Então metade do nosso grupo está fazendo também as sessões de leitura dinâmica. Eu quero saber como é que começou. Como é que foi sua primeira leitura? Então, a minha primeira leitura foi zoada, né? Foi ruim. Foi ruim não, foi bom. Foi médio, foi bonzinho, Deu quantas palavras? Foi acima da média, assim. 239 palavras em 1 minuto. Isso, 239. Por incrível que pareça, João, a maioria fez isso também. Ali entre o 180 e o 220. Com 35% de compreensão. 35 é bem mais ou menos, 35%, né? Não pegou nem a metade das questões. Aí você treinou, levou a sério igual no levantamento de peso? É isso aí. E o que aconteceu na segunda sessão? Na semana passada, que foi a segunda sessão, 400 palavras em 30 segundos com 80%. Isso, seu ppm já pulou para 400, compreensão foi para 80%, tá? E aí, como é que foi agora esse terceiro teste, terceira sessão? Então, hoje nós fizemos em 15 segundos, né? Foi um texto no início um pouco complexo, porque não tinha preposição, não tinha vírgula, mas eu acho que deu um embasamento.
para melhorar a leitura, e nós demos um texto de 175 palavras, né? Eu tive 15 segundos para ler e eu consegui voltar pro título, e eu tive 100% de acerto e 712 palavras. Isso, então deu para ler tudo em 15 segundos e você ainda releu o título, né? Ou seja, deu 712 palavras por minuto no ppm. Eu te fiz 10 perguntas, você errou alguma coisa? Não. Nem gaguejou, né? Oi, gaguejei não, tô treinando, gaguejei só agora. Olá, pessoal. Tem um daqueles cases que dá água na boca, né? Sonho de consumo de todo concurseiro, de quem precisa ter alto desempenho e, é claro, resultados acima da média. Então estamos aqui para falar de super leitores, super desempenhos. Eu tô com a Ingrid e o Jean. Tudo bem, pessoal? Bom, professor. Qual a atividade de vocês? Por que vocês procuraram uma mentoria de leitura dinâmica? No caso eu procurei, primeiramente com foco em estudo, né, que eu pudesse fazer provas de uma forma mais rápida e até mesmo dar conta de todo o conteúdo, que costuma ser muito grande e o tempo de estudo nem sempre parece ser o suficiente, e também, principalmente por eu gostar de ler muito. Eu amo ler, eu amo comprar livros e eu não gosto dessa sensação de vontade de estar em contato com vários livros e não ter o tempo. E já? De ler rápido é muito bom. Maravilha. Eu também, assim como a Ingrid, a gente gosta de estudar junto, de ler junto, tá sempre estudando e às vezes o tempo falta. Então, aumentar a capacidade de absorção e de compreensão e aumentar a velocidade da leitura. E vocês têm aí o resultado de como foi a sua primeira leitura? Onde vocês fizeram esse teste, do primeiro teste de leitura dinâmica? Eu fiz na palestra mesmo. Então você esteve numa palestra comigo. Exato. E como é que foi lá? Você leu quantas palavras em 1 minuto? Eu li 204 palavras em 1 minuto e consegui assimilar 40% do texto. Tá, e aí você já está treinando há 10 anos para conseguir o que você conseguiu hoje? Não mesmo. Então o que eu estou querendo aqui deixar vocês impressionados é o resultado de 2 sessões. O que aconteceu com você em 2 sessões, Ingrid? Aí nós acabamos de fazer o teste novamente, né, nessa segunda sessão, e eu consegui ler 1.104 palavras por minuto, com compreensão de 88%. Quer dizer, o resultado que a gente propõe, né? Não, teu primeiro teste deu quanto? 60% de compreensão. E velocidade? 200 e pouco, foi bem baixo. Assim. Tá, não é baixo não, tá 200 e pouco com 60, é muito bom, tá, gente? Tá acima da média. Tem aluno que só consegue ler 100 e poucas palavras e acerta 1, 2 perguntas só. Fica com 10, 20%, você tá acima da média. Você já tinha um pouquinho de facilidade. E nesse último agora, como é que ficou hoje? O último agora ficou 944 nesse texto final aqui, com 72%. Tá. O anterior tinha sido 90, com 870 palavras. Então, assim, foi um aumento. Esse resultado de vocês, ele não é comum, tá bom? O que vocês conseguirem em 15 dias, geralmente eu preciso de 2, 3 meses. E eu queria que vocês falassem pro público aqui, pros grupos do WhatsApp, qual que é a dica? É meta, é vontade, é motivação pessoal, é o que? Energia? No caso, para mim é um misto, é motivação. Eu decidi que eu vou passar a ler muito rápido, eu quero ler livros com muita agilidade, com alta compreensão, e não tem segredo, é treino, dedicação mesmo. E você, Jean, porque aqui tem gente que precisa de 8 sessões para chegar em 1000, e vocês em 2 já estão ali praticamente dentro do resultado? É só querer de verdade, né? Se a gente quer de verdade o resultado, a disciplina, o comprometimento, acordar às 6 horas da manhã, acorda meia hora antes, acorda 40 minutos antes, acorda 5h30 da manhã, 6 horas já está na biblioteca.
Sábado eu fiz 3 horas direto de sessão. Caramba. Era o dia mais tranquilo, então eu consegui acordar cedo para isso. Então assim, se tem uma meta clara, um objetivo claro, se quiser de verdade, é só dedicar. Vontade, desejo, equilíbrio emocional, desempenho, força de vontade, tudo isso ajuda, né? O seu primeiro teste, pessoal, como que aconteceu quando você ainda não tinha o curso? Bom, no texto, no método de estudo, o que aconteceu lá? Tive 50% de compreensão do texto e li 155 palavras por minuto. Isso, uma compreensão boa, razoável, ele entendeu a metade das perguntas, fiz 10 perguntas de um texto que ele leu, lembrou a metade. A leitura fotográfica, passar desse nível, tem que chegar às 1000 palavras clássicas por minuto, com uma compreensão de pelo menos 70. Parece que já alcançou isso agora, né? Já alcançamos isso. O que aconteceu? No quinto teste foi 100% de compreensão. Não errou nada, né? Tudo que eu perguntei você lembrou? Isso. E tive um resultado de 1.300 palavras por minuto. Tá. O que você acha que fez diferença para conseguir chegar às 1000 palavras? Bom, foram as técnicas, a prática, porque a prática é a mãe da habilidade, e a disciplina. Tá. Olá, pessoal. Você que tem filhos, né? Você que está participando aqui das aulas pelo Skype, né? Essa mentoria com 10 sessões, com aproximadamente 3 meses. Estou aqui concluindo praticamente, né? Um grupo, né? Um grupo com 10 sessões. Falta acho que 1 ou 2 sessões só para a gente finalizar. Então eu estou com o Rosivaldo e o Matheus. Rosivaldo, você lembra como é que você começou o seu desempenho em leitura dinâmica quando você começou essa mentoria? Boa tarde, professor, tudo bom? Nosso primeiro teste foi 245 palavras com 50% de compreensão. Então o seu já era muito bom, né? Você já passou em concurso, já tem uma certa intimidade com os livros, não é isso? Mas não é o caso do Matheus, é? Não, Matheus não. Então, como é que foi o teste inicial do Matheus? Eu li 117 palavras por minuto e com 45% de compreensão. 117 palavras com 45% de compreensão. Quantos por cento? 45%. Fantástico. Certo. E nessa 9ª sessão, o que aconteceu com ele? Aconteceu uma coisa muito engraçada aqui em relação à simetria, né? Nós vemos o texto juntos e paramos exatamente no mesmo ponto. E aí, quando o professor fez os cálculos aí, o Matheus atingiu 1.152 palavras com 70% de compreensão. O interessante que essa é a importância, às vezes, dos pais, né? Acompanharem os filhos, fazerem os deveres juntos, não é isso? Exatamente. E aconteceu também, professor, antes de fazer o teste aqui, eu já estava desconfiado que ele tinha melhorado bastante, né? Mas a gente estava aguardando para fazer o teste para ter um acompanhamento mais profissional. Mas eu vi que ele estava, a quantidade de livros, a avançar dos livros durante a semana, e a escola dele aqui, que é uma escola, ele estudou numa escola particular aqui, chamada Pedagogia, ela aplica um simulado, né, anual de conhecimento desde janeiro, simulando aí 3 bimestres de aula. Esse simulado é como se fosse uma prova de todo o conteúdo desde o começo do ano. Como se fosse um vestibular, né? Como se fosse um vestibular. E, para nossa surpresa, essa semana ele foi homenageado na escola lá, e conhecido como ficou em primeiro lugar de todas as séries. Tinha aluno do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo. Ele teve um desempenho de já cerca de 93%. Mas antes, todo ano ele já fazia isso, ele já era o melhor da sala, não era? Fazia isso, mas o último teste que ele fez, não era o melhor da sala, nem do colégio. E o último teste ele não conseguiu terminar o teste porque não conseguiu ler todo o teste. No último ele nem conseguiu ler o teste todo. Exatamente. Parabéns, Matheus. Conseguiu sair, né, de 100 palavras, ou seja, o seu desempenho era bem inferior ao do seu pai. E você conseguiu terminar o curso, né, a mentoria,
tendo um resultado muito próximo, igual ao dele, né? Só um pouquinho menor em compreensão, mas imagine uma criança que tinha alguma dificuldade, né? Que não era o primeiro lugar da sala, nunca fez um simulado, no último ele nem terminou o simulado, e agora, além de terminar, foi o primeiro lugar de todas as séries com 93% de aproveitamento. Já tivemos a oportunidade de treinar 1 milhão de pessoas em todo o território nacional, incluindo alguns países. Universo. Qualquer pessoa pode ler rapidamente? Qualquer pessoa pode ler, mesmo que não fale. É possível, por exemplo, alfabetizar bebês, mesmo que ele não fale. É possível que você, mesmo que não tenha a visão, faça em braille. É possível que, mesmo por exibicionismo, consiga fazer com um livro de cabeça para baixo. E é possível que você leia também em alta velocidade em qualquer idioma, contanto que você esteja alfabetizado nele. Tem se destacado bastante aqui no desempenho de leitura dinâmica. Fábio já fez aí as 10 sessões, né, Fábio? Sim, já fiz 10. Fiz a primeira parte. E o que te achou, que te impressiona mais com relação ao resultado da leitura dinâmica? Então, o que faz a gente não parar é que quanto mais você treina, e nesse novo módulo, com dinâmicas mais específicas para quem já fez a primeira parte, você vai ganhando mais fluência, vai ganhando mais velocidade, vai ganhando mais retenção do texto. E a minha intenção é não parar, até chegar nas 2.000 palavras com a compreensão de quase 100%. Você pode colaborar para o pessoal que está treinando aí? Minha primeira indicação é que as pessoas insistam no curso e treinem. Né? É um investimento que vai abrir portas para você. Vai abrir, e a leitura dinâmica, como qualquer exercício, você tem que treinar, tem que praticar, mas não pode abandonar também as mentorias, porque as mentorias vão lhe ajudando a sanar as dúvidas e você aumentando seu desempenho. Porque às vezes você acha que não está bem, mas é só uma questão de um ajuste. E aí na mentoria você consegue ganhar mais velocidade. Bom, Gessé, você fez um teste de leitura, não é? Exatamente. E você lia quantas palavras? 270. 270. Sua compreensão foi quanto? 2 de 7. Então observe que ele obteve ali em torno de 30% numa velocidade de 270. É uma velocidade padrão, um pouco acima do convencional, visto que o convencional fica ali na faixa dos 180 palavras por minuto, com 25% de compreensão. Mas o interessante do Gessé é que ele busca, ele treina e ele quer resultado. E isso foi melhorando gradativamente com as semanas, não foi, Gessé? Muito, consideravelmente. O Gessé às vezes fazia aula no sábado, às vezes fazia aula num dia à noite, às 10 da noite. Mas o legal é que isso valeu muito a pena. O Gessé ele ultrapassa as 1.000 palavras por minuto com tranquilidade, isso já em vários textos, né, Gessé? Sim, de diversas categorias de texto. Nesse último agora, ele leu em torno de 20 linhas. Quem já conhece leitura dinâmica sabe que 20 linhas, uma linha tem mais ou menos 12, 13 palavras, o que daria 240 vezes 12. Então deu um pouquinho mais de 1.000, Gessé, deu 2.400. Não acredito. Eu fiz o cálculo aqui para depois te contar. E o mais legal, pessoal, é que o Gessé, ele atingiu um resultado fantástico no que diz respeito a fazer um encaixe do que ele sabe com o texto. Então, ele pôde manifestar excelente o texto. O que você pode de dicas para as pessoas, Gessé? Bom, a melhor dica que eu posso dar com relação à leitura dinâmica, além da própria prática, é indelével, é imperioso que nós pratiquemos. Eu posso sugerir que a pessoa se sinta desafiada a procurar palavras novas, procurar textos completamente diferentes. É claro que existem textos e textos. A pessoa vai ler mais ralentadamente um livro técnico, um livro de um assunto que ela não domine, diferentemente de uma leitura da qual
ele já esteja acostumado. Mas o mais interessante é praticar a leitura dinâmica, principalmente com o uso do metrônomo, de tal maneira que a pessoa realmente se sinta desafiada. Não somente a leitura, né, mas também uma compreensão global em muito pouco tempo. Se passa. Olá, pessoal. Eu estou aqui com um dos cases mais especiais que eu considero aqui entre todos os meus alunos. Já são centenas de alunos aqui que fazem essas aulas particulares pelo Skype, não é? Treinando sozinhos e treinando uma vez por semana aqui comigo. E a dona Tercilina, ela é um caso assim diferenciado. Por quê? Porque, por incrível que pareça, com 82 anos, ela teve um teste acima da média, o teste dela. Ela leu acima de 250 palavras por minuto e já de início ela entendeu 50%. Ou seja, ela já tinha uma certa facilidade. É seu hábito de leitura, dona Tercilina? Como é que a senhora considera essa facilidade inicial? Além do hábito de leitura, eu era obrigada a ler também muito processo, ler todo tipo de coisa que minha vida inteira foi trabalhando, mas como eu gostava do que eu fazia, eu não me cansava, eu gostava. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler. A motivação pela leitura é o ponto-chave para o desenvolvimento da leitura dinâmica e das habilidades cognitivas. Quando a pessoa já gosta de ler, é muito mais fácil. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui que ela começou com 250 e nós já estamos a mais de 1000 palavras por minuto. É isso mesmo, dona Tercilina? 1188, com 88% de compreensão, mas a compreensão já foi até mais alta. O interessante... Nós tivemos intervalos muito grandes. Isso. O interessante é que não é o primeiro teste que a senhora faz que dá acima de 1000, né? Não, é o quarto teste. Já é o quarto teste que a gente faz, ou seja, a velocidade dela já estabilizou para acima de 1000 palavras por minuto. Tem para dar de dica para o pessoal que está em Roraima, o pessoal que está no Brasil todo, o pessoal que está nos grupos que eu vou colocar esse vídeo. Qual é o segredo para conseguir chegar a 1000 palavras por minuto com uma compreensão tão alta? Eu acredito que a persistência, o treino, é o interesse que a pessoa tem, porque é muito triste, eu acho, pessoas, por exemplo, que são formadas em 2, 3 cursos superiores e não sabem falar qualquer outro assunto que não seja aquele assunto específico. E a leitura dinâmica abre as portas para que a pessoa tenha um convívio social muito mais amplo, porque se vão falar em estatística, se vão falar em política, a pessoa tem que participar de tudo e a leitura dinâmica proporciona isso. Eu estaria aqui à sua disposição para transformá-lo num leitor ou num super leitor. Até lá, espero vocês.